Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vamos falar um pouco hoje de amplificadores. Esse aqui é um dos amplificadores mais simples que nós temos aqui na Powertronic. É um amplificador que eu digo para vocês que é o espelho de muitos projetos, onde você começa a compreender o funcionamento dos amplificadores de uma forma diferente. Então não adianta você ficar copiando circuitos se você não interage com o circuito. Então circuitos, eles precisam ser definidos e ser deliberado o que eles vão fazer para que o amplificador funcione que nem uma orquestra sinfônica. Então uma orquestra com regente ruim, vamos ter uma orquestra desarmoniosa, onde a gente não vai aguentar a ouvir a música que está sendo tocada. Então, o que acontece? Da mesma forma que um amplificador, ele precisa ser sintonizado, precisa estar funcionando corretamente para que você perceba a qualidade sonora, a gente se depara também com a figura do maestro, que a gente chama de projetista, que também, se não tiver uma boa compreensão dos circuitos, vai ser o equivalente a uma orquestra sinfônica desafinada. Então, amplificadores, gente, eles têm um princípio básico, que é elevar a níveis conceituais e práticos a mesma forma de onda. Só que você observa que a forma de onda que está aqui, ela já difere da que está aqui. O nome disso é distorção harmônica. Então a distorção harmônica, como está dizendo, ela distorce a harmonia, no caso de uma orquestra sinfônica, da música que está sendo tocada, assim como a do amplificador também. Então, quanto mais for fiel ao sinal de entrada, para o sinal de saída, você vai ter um amplificador com definições, com alta definição. Aí você vai começar a compreender que os amplificadores podem ser ajustados de acordo com a necessidade de cada um. Saindo aqui desse quadro, que é um quadro de comparação, né? Nós vamos saber por que o amplificador ele amplifica. Então você vai pegar o que? Um sinal de baixa intensidade, mas como uma impedância Z alta, ou seja, vamos pegar um amplificador que tenha uma impedância de 10K ou 10.000 ohms, e ele vai lhe entregar na saída um sinal maior, de maior amplitude, porém com a impedância de 8 ohms. Se você quiser saber a razão, você vai ter que dividir um pelo outro. Essa razão que a gente chama de ganho, ok? O que é o ganho? É uma relação do sinal de entrada e saída, porque o sinal você vai receber ele com a impedância alta e vai entregar ele com a impedância baixa. Então observe que a unidade de tensão e corrente
elas vão ser o fator moderador do amplificador. Ou seja, aqui eu tenho um sinal de 1 volt de pico, e aqui eu vou ter um sinal de 20 volts pico, sinal AC, tá, gente? Isso quer dizer o quê? Para eu levar uma tensão de 1 volt para 20 volts, eu vou consumir uma maior corrente, que vai ser o consumo do amplificador. Porque se eu não tiver uma corrente, uma energia suficiente, eu não vou atingir essa tensão. Quem fornece essa energia, gente, não é o amplificador, é a fonte de alimentação. Então a fonte de alimentação, ela fornece a energia suficiente para que o amplificador atinja a grandeza de amplificação que você precisa. Então, o sistema já precisa de qualidade de energia para entregar a potência na saída. Então, o que aconteceu com a impedância ao longo dos setores de amplificação? Eles sofreram a redução da impedância para você ter o aumento da tensão. Então é a relação de delay de ohms. V é igual a resistência vezes a corrente. A resistência é igual a tensão dividido pela corrente, e a relação de corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, gente, o que a gente vai customizar é isso aqui, ok? Tensão é a resistência dividida pela corrente. Se eu aumento a corrente e mantenho uma mesma resistência, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma corrente inicial de 1 ampere e igual a 1 ampere. Tenho minha resistência R igual a 10 ohms. Então, qual a tensão que eu vou obter? 10 vezes 1, ou seja, 10 volts. Então observe que eu mantive a impedância, a resistência, e aumentei a corrente de consumo. Então, minha tensão, vamos supor que eu aumentei para minha corrente para 10 amperes e mantive minha resistência em 10 amperes. Então 10 vezes 10, minha tensão sobe para 100 volts. Isso eu chamo de uma amplificação linear, ok? Só que acontece o seguinte: a corrente de uma fonte I de F, ela é determinada pelo transformador ou fonte chaveada, enfim. Então vamos supor que a capacidade dessa fonte de alimentação seja de 10 amperes. Ou seja, eu consigo extrair da fonte uma corrente máxima de até 10 amperes. E observe que a única coisa que vai ser fixa vai ser a tensão. Vamos supor que eu tenho uma tensão também de 10 volts. Ok? Então, se eu quiser que meu amplificador
baseado na estrutura da fonte, forneça uma potência, eu preciso conhecer a resistência ou a impedância que ele vai trabalhar. Vamos supor que o amplificador está sendo consumido 10 volts e 10 amperes. Então, potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, eu vou ter uma relação de potência em watts, tá bom? Tirando não é o R não, tá, gente? De 100 watts. Então, essa é a potência máxima que o meu amplificador vai fornecer, baseado na fonte. Isso eu estou analisando um amplificador sem perda, tá, gente? Um amplificador que ele não é real. Então, saindo daqui, eu observo que o meu sinal de entrada agora, ele tem uma impedância de entrada, vamos botar aqui de 8K, e saída de 8R. Então, eu reduzi a minha resistência 1000 vezes. Isso aqui, gente, não é o ganho do amplificador, ok? O ganho de um amplificador tem a ver com a tensão. Se entra 1 e sai 20, o ganho é 20. Mas eu também tenho um ganho. Quanto vai ser o ganho do amplificador? Que é informado através do ganho do transistor. Então, o fator beta é a quantidade de corrente, no caso, que é inserido na base, suficiente para que ele atinja determinada corrente entre o emissor. Então, não é isso? A gente tem um transistor, nós temos o nosso resistor de emissor e temos aqui a fonte de corrente I. Então eu preciso de uma determinada corrente I' para que eu consiga extrair a maior quantidade de energia da fonte atravessando por esse resistor. Então, se esse resistor for conhecido, vamos supor que ele seja 8R, eu tenho aqui uma tensão de 10 volts e uma corrente de 10 amperes, eu vou ter uma relação de potência conhecida. Ou seja, o meu amplificador, considerando ele real, vai ser potência é igual a tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. Ou seja, a minha potência vai ser 10 volts, né? 10 ao quadrado, 100, dividido por 8. Então eu vou ter uma potência aqui equivalente a quanto? É só fazer as contas aí, pessoal. Quanto é 100 dividido por 8? Vou fazer de cabeça aqui. Estou com a mão ocupada, vou armar a conta. Para quem gosta de calculadora, uma vez 8, 2, 20 por 8 dá 2, 16, dá 4, 0, 40 por 8 dá 5. Então eu vou ter o equivalente a 12,5 watts RMS no caso de áudio. Ok, gente? Então, conhecendo-se o amplificador em questão, você precisa trabalhar agora essa potência
a fim de que ela seja transferida para o alto-falante com a mesma qualidade que é verificado no sinal de entrada. Então não adianta o sinal de entrada ser ruim, que aqui também vai ser ruim. Não adianta que ser ruim e caixa ruim, você vai ter o som ruim. Então a condição para que você tenha som bom é ter sinal bom, amplificação boa e sistema acústico bom. Então, gente, isso aqui é a forma que eu analiso os amplificadores, partindo-se de um circuito simples. Vou ver a página aqui, tá meio suja, meia borrada por causa da caneta. Então, um circuito simples é aquele que reúne características suficientes para manter o som de forma legível ou audível, onde você compreende tudo que está sendo injetado aqui, saindo aqui, com qualidade próxima. Então, quanto mais qualidade nós tivermos sonora, é sinal que tem uma fidelidade. Então, o som é fiel, o som que sai é fiel ao som que entra. Ok, gente? Então vocês já viram que o amplificador, só para a gente finalizar, não é coisa de outro mundo, porém precisa ter uma condição tal que ele forneça qualidade sonora. Então, como eu sempre digo, amplificadores tem a ver com aquilo que a gente quer ouvir. Beleza, pessoal? Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima.